Nós vamos complementar aquilo que começamos a estudar semana passada, sobre brigas e conflitos. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão afirmar a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, esteja nos abençoando, nos conduzindo ao entendimento de uma vida santa e uma vida que agrada ao Senhor. Temos desafios, Deus, e um dos grandes desafios que temos é da convivência e da comunicação com quem convive conosco. E pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração e fazer-nos crentes, amáveis, cordatos, receptivos, como bênçãos nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, na última semana nós falamos sobre essas brigas e esses conflitos. E nós vimos nos primeiros versos, que até o verso de número 4, que existe um problema. E o grande problema é guerras e contendas. É isso que nós encontramos no verso de número 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós. E o autor Tiago, ele traz para nós uma resposta. Ele diz, dos prazeres que militam na vossa carne. Tem a ver com você se colocar no centro e buscar os seus desejos, prazeres, entre aspas, alegrias, com todas as forças. E se for necessário a gente cancelar quem está por perto porque está prejudicando, há uma tendência de vivermos assim. Não é uma tendência de sobrevivência. É uma tendência muito acima disso. É uma tendência muito pior do que isso. É uma tendência de pecarmos contra nós mesmos, contra Deus e contra o nosso próximo. Quando pecamos contra nós mesmos, nós pecamos porque nós perdemos a noção de quem nós somos e das limitações que temos. Nós pecamos contra Deus porque nós esquecemos qual é o papel nosso na presença de Deus e quem é Deus. Ele é soberano, mas Ele é misericordioso e gracioso, assaz benigno, como diz as Sagradas Escrituras. E quando nós nos colocamos no centro, nós pegamos Deus e colocamos de lado. E de uma certa forma fazemos o nosso próprio líder, eu mesmo. E os meus desejos, as minhas ambições, e por causa disso eu vivo. E nós pecamos contra o outro.
Na medida em que nós cobiçamos, nós desejamos, temos os nossos prazeres, e o outro sofre consequências, porque eu não necessariamente ou corretamente, eu não convivo com essas pessoas. E o autor diz, por que nós não conseguimos resolver esse problema? Ele diz, porque nós cobiçamos, nós desejamos. Mas também porque nós oramos errado. No verso de número 2, ele diz, olha, vocês nada tendes. E aí ele diz, nada tendes porque não pedis. Vocês não oram. Vocês não entendem, em alguns momentos, vocês são tão soberanos sobre vocês mesmos, que você esquece de que tudo depende de Deus. Então você não pede, você não ora. A não ser uma oração que é eventual para algumas coisas comuns, em alguns momentos até mesmo com expressões repetitivas. Mas ele diz também que nós, quando pedimos, nós caímos no erro de não receber porque nós pedimos mal. Verso de número 3. Nós pedimos mal e nós pedimos para o nosso prazer, para esbanjar em nossos prazeres. Ou seja, continua o homem no centro, Deus colocado de lado, eu trago consequência para a minha vida, eu trago consequência para o meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu lado. Esse é o problema. E foi exatamente isso que nós vimos na semana passada. Tiago levando-nos a compreender que os conflitos surgem do nosso desejo, da nossa insatisfação, da nossa atitude quase que querendo nos divinizar. Mas o texto continua. E o texto vai nos dar mais algumas razões a respeito dessa incapacidade de resolver esse problema. E coisas que devem abrir a nossa compreensão para que possamos viver corretamente. No verso 4, ele vai dizer que os conflitos, eles vêm da amizade com o mundo. E esse é o primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje. Vem por causa da amizade com o mundo. Infiéis. A palavra infiéis pode ser adúlteros. É a mesma palavra. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha só, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que Tiago usa essa expressão infiéis, adúlteros, para descrever os seus leitores, a quem ele estava enviando a carta? Essa expressão ela tem a ver com infidelidade. É a quebra de um compromisso. Quando a gente fala que um marido foi infiel com a esposa, uma esposa foi infiel, é o fato de quebrar um pacto, quebrar um voto de convivência, quebrar um voto conjugal. Aqui tem a ver com esse voto que temos conosco mesmo, com Deus e com o nosso próximo. Nós, em muitos momentos, corremos o risco de, apesar de sermos crentes, apesar de dedicarmos a nossa vida a Deus e fazermos votos a Ele, dizemos, eu estou entregando a minha vida ao Senhor e agora o Senhor é meu Deus, meu Senhor, meu perdoador, minha graça, minha redenção, meu Deus. Como Davi fez no Salmo 23, ao dizer que Deus era o seu Senhor e pastor. Ele se coloca nessa relação, e é exatamente essa relação que, pela graça de Deus, nós temos com Ele. É uma iniciativa divina. No Antigo Testamento, a nação de Israel, ela era vista como estando ligada ao Senhor por meio de um voto, e um voto de casamento. Abram comigo em Isaías. Isaías capítulo 54, verso 5. Diz, porque o teu Criador
é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ele é o teu marido. Você tem o nome dele. Ele coloca em você a identificação que tem a ver com ele mesmo. É exatamente essa a linguagem que nós vamos encontrar com o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, quando ele fala a respeito de Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Essa mesma figura, vista no Novo Testamento, traz alguns detalhes que são muito interessantes. É algo que nos leva a entender que eu sou a noiva comprometida em casamento a Jesus. E esse casamento vai acontecer quando Cristo voltar. E nós vamos estar com o noivo. E nós seremos aqueles que teremos uma união eterna por causa de Cristo e aquilo que Ele fez a nosso favor. Eu e você, todo o povo de Deus, somos a noiva de Cristo. Somos dedicados a Cristo, onde essa cerimônia ainda não aconteceu. É muito interessante essa linguagem que vem do Antigo Testamento até aqui. Quando nós dizemos que aguardamos o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ao fazer uma palavra, diz, uma parábola, ele diz que nós aguardamos e devemos aguardar corretamente o noivo na sua segunda vinda, porque ele vem a qualquer momento e eu tenho que estar preparado. Senão, não vai haver essa relação, esse pacto firmado. Enquanto isso, o que é requerido de mim e você? Nós que somos aqueles que creem no Senhor Jesus. O que Deus requer de mim e de você é que sejamos uma noiva fiel. O que Deus requer de nós no relacionamento com Ele é um relacionamento comprometido, que vai ser concluído eternamente de maneira gloriosa, mas que agora eu estou totalmente dedicado a Cristo. A minha vida aqui tem a ver com aquilo que eu aguardo no futuro. Eu me comprometo hoje com aquilo que vem depois, mas que já me afeta hoje, eu já sou. Talvez culturalmente para nós não é uma coisa assim tão compreensível, mas na cultura que nós vemos aqui, do contexto bíblico, quando alguém era feita noiva, existia uma festa quase que como de um casamento, e havia ali uma declaração de compromisso. Uma declaração clara de compromisso, como nós vemos entre Maria e José. Aquela jovenzinha, ela era muito jovem, comprometida, noiva. É exatamente assim que Deus quer nos ver. Como aqueles que já vivem para a realidade que não vai mudar, mas vai ser gloriosa. Por favor, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós leremos os versos 2 e 3. Olha só, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrai de mim. E retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essas palavras que nós encontramos aqui, é como se elas estivessem ecoando, conduzindo Tiago. O que Tiago diz? Ou vocês pensam que a Escritura diz isso em vão? É como se ele estivesse dizendo isso. Ele deseja ardentemente o Espírito que ele fez habitar em nós. Capítulo 4, verso 5 de Tiago. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Nós não podemos nos enganar. Nós somos tratados no nosso egoísmo, que estraga nossos relacionamentos. Nós somos tratados na medida em que entendemos com a nossa
total, completa e verdadeira relação quando somos crentes em Cristo Jesus. Nós não podemos nos enganar. Cuidado para você não achar que tudo foi feito e agora eu posso caminhar porque já está tudo designado e tudo já está assim seguro. Deus, quando nos dá graça, Ele nos dá também identidade e responsabilidade diante desta graça e diante dEle. Eu não posso cair no mundo. Eu não posso ser amigo do mundo. O que o texto está dizendo é, se eu sendo de Cristo, sendo a esposa que está adornada pelo Espírito Santo de Deus, tendo tudo aquilo que Deus já me dá como alegria e é glorioso, e aguardando ainda algo que é muito maior, eu não posso me enganar e me deixar seduzir. Eu não posso deixar quando os meus desejos nos afastam de Deus e voltam para o mundo, para coisas que estão ao nosso redor, e dessa forma sendo infiel no nosso relacionamento com Deus. Não existe crente carnal. É uma expressão que a gente ouve muito por aí. Ele é crente, mas ele é carnal. A Escritura diz que nós somos crentes, redimidos, para uma obra de santificação. Nós devemos ser conhecidos como crentes, que entendem quem é Deus, entendem a bondade de Deus, e vivemos segundo isso, para a santidade contínua, jamais deixando-nos seduzir. Queridos, o mundo nos seduz. O que está ao nosso redor tem a capacidade de fazer os nossos olhos brilharem, fazer os nossos desejos multiplicarem. E quando entramos nisso, a ponto de perder a noção de que é Deus que conduz toda a história e a minha existência, eu fui seduzido. Essa é uma das grandes intenções do publicitário, quando ele faz uma campanha. Ele quer vender um produto e ele traz para você tudo aquilo que é interessante daquele produto. Está errado? Não está errado, mas está errado quando você não analisa aquilo e você passa a querer algo que é do mundo e pecaminoso. Quando as coisas vêm diante dos nossos olhos, elas vêm como coisas belas, que trazem arrepio e desejo. Eu vi uma reportagem percentual falando a respeito de qual é o maior desejo da sua vida com a sua família. Essa entrevista foi feita no Brasil. E um grande percentual colocou ter casa própria. Ter casa própria. É algo ruim? Claro que não. É algo bom. É algo realmente que dá uma sensação de conforto, de tranquilidade. Apesar de que é casa, é imóvel, e pode ser que você tenha necessidade de desfazer dela por causa de algumas coisas na vida. Observe bem que eles fazem tudo parecer tão lindinho, tão maravilhoso, que você se derrete por aquilo. É uma propaganda sorridente, cheio de vigor, corrida, coloca-se a criança. Admiração, coloca aquela mulher admirando o marido com o filho e o fundo lindo do condomínio. Está errado? Não. Mas quando esses desejos são maiores do que aquilo que Deus é na minha vida, é problema. Quando aquilo me faz até mesmo pecar para conquistar aquela situação. E existem várias possibilidades disso acontecer. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e verso 15. Quando os seus desejos, os nossos desejos, nos afastam de Deus e nós nos voltamos para o mundo, é assim que eu estou sendo infiel no meu relacionamento. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos,
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? São afirmações que não tem como fugir daquilo que é a resposta única. Ou seja, são perguntas retóricas, são simplesmente perguntas onde eu estou usando-as para te levar a uma resposta única. Ele está dizendo, não se coloque em julgo desigual. E aí ele faz pergunta, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. Ou que harmonia entre Cristo e maligno? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhum. Ou seja, o texto ele é fechado, ele traz para nós a ideia de que nada pode me levar a conviver com aquele que tem a essência da existência completamente diferente da nossa. E isso tem a ver com aquele que vive em Cristo e aquele que vive no mundo. Aquele que vive em Cristo, no mundo, mas separado, santificado. Aquele que vive no mundo, mas sem se separar do mundo. Não dá para conviver. Esse texto é usado muito para casamentos, né? As pessoas falam muito, olha, cuidado, porque essa união entre crédulo e incrédulo não existe. Segundo Deus, não é bom. Sabemos que existe, mas não termina bem. Nós podemos e precisamos tomar uma decisão. E, no meu entendimento, não é uma decisão eventual. É uma decisão todos os dias, a cada dia. É a decisão diária. Você não pode ser casado ou noivo do Senhor e continuar namorando com o mundo e com o diabo. Você não pode ser noivo de Cristo e você desonrá-lo com infidelidade em relacionamento paralelo, pecaminoso. É muito ruim, mas é verdade, isso ocorre muito. E cada um de nós corremos esse risco. Por quê? Porque nós somos cativados, nós temos desejos, e eles são tão fáceis de ser colocados diante de nós. E eu vou te dizer algo que você precisa entender. O maligno, Satanás, o diabo, ele sabe muito bem o que é que te leva a tender ao pecado. Ele não pode ler sua mente, mas ele pode ver suas reações diante de algumas coisas. E ele diz, esse aí é o ponto fraco desse fulano, dessa fulaninha. Eu vou colocar situações diante dele até ele não aguentar mais. Às vezes, nós mesmos nos sabotamos e começamos a brincar com coisas que sabemos que Deus diz não, porque não são coisas dele, mas do mundo, ou até mesmo diabólicas. E eu começo a manusear aquilo, porque existe uma certa alegria. Ele diz, eu não me envolvo completamente, eu sei dizer até onde eu posso parar. Eu sei como é que isso acontece. Eu também sei, você vai cair. Porque você não está dependendo do Senhor, você está dependendo da sua força. E nós não temos poder para isso. A vitória sobre qualquer tentação, e a tentação grande do mundo, quando o Senhor Deus me dá essa vitória. Eu preciso estar com Ele no estado de fidelidade. Dependendo desse noivo que cuida da noiva, desse noivo que tira fora tudo que vem para agredir a sua noiva. Nesse tempo de noivado que nós temos com Cristo, já temos um compromisso com Ele, já temos a vida eterna garantida, e Ele cuidando de nós dá uma ideia de proteção. Eu sempre digo para casais que esse é um período de confirmação. É um período onde você vai ver se o rapaz protege a moça. Que ele cumpre o seu papel. Ele não deixa nada acontecer com ela. Porque ele tem um futuro longo com ela.
E esse amor é tão grande que ele e ela não querem viver infidelidade diante de Deus. Porque isso é importante. Mas isso é decisão todos os dias. Eu preciso olhar para mim e dizer, eu sou casado com o Senhor e continuo namorando o Senhor. Eu não posso dizer, eu sou noivo do Senhor e eu continuo flertando e convivendo com algumas coisas que o mundo me oferece, ou namorando com o diabo. Lembre-se, existe uma guerra em andamento. Muitos dos nossos conflitos com Deus, conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, é porque nós não nos preparamos e não entendemos o andamento dessa guerra. É uma guerra dura, é uma guerra espiritual, e você foi chamado para tomar partido nessa guerra. De que lado que você está? Onde você vai assinar um contrato de participação? É uma guerra onde eu e você não podemos ficar neutros. Temos que tomar posição. Ou você está trabalhando ativamente para o Senhor e para a glória dele, ou você está trabalhando ativamente para o mundo e para a glória do diabo. É interessante porque a Escritura ela é muito... Ela não dá aquela meia possibilidade. Eu posso estar ali, não. Ou é uma coisa ou é outra. A questão é, de que lado você está? Então, observe bem que o que o autor está dizendo aqui de Tiago, que é o próprio Tiago, é que existe algo que compromete a nossa amizade, a nossa convivência, os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com os outros. Quando nós começamos a conviver com o mundo e começamos a ter amizade com o mundo, isso vai trazer um descompasso nos seus relacionamentos. Você vai ser desequilibrado. Porque ao fazê-lo, você sai da tutela de Deus e passa para a influência do maligno. Uma outra coisa que o autor traz aqui, que atrapalha bastante a convivência e gera conflitos, o conflito vem da soberba. Conflitos vêm da falta de humildade. Verso 6 diz, mas ele concede uma graça maior. Por isso diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus odeia o orgulhoso. O texto dá a ideia de que ele resiste, ele se opõe. A ideia é estar que o orgulhoso, ele diz não e sai de perto. Não quero convivência com você. Em algum ponto do caminho, nós pegamos essa ideia de que Deus abençoa a pessoa que parece estar mais próxima da perfeição. E muitas vezes a gente pensa assim, Deus convive com essa pessoa, e olha só como ele é bonzinho, como ele é zeloso, como ele é cuidadoso. Aquele que faz tudo o que Deus quer. Ou que estuda a Bíblia, ou estuda a teologia, e que conhece mais doutrina. É desse que Deus gosta. Eu vou te dizer uma coisa. Deus ama aquele que se arrepende dos seus pecados. O critério é, eu me arrependo dos meus pecados e dependo pela fé de um Deus que cuida de mim. Esse é o critério. Para de buscar e para de criar certas ferramentas só para que você tenha uma consciência tranquila, mas não tenha um ato sadio. Quando a gente olha para o capítulo anterior desse texto de Tiago, nós vemos os mestres da palavra, que em vez de serem mais abençoados, o texto diz que são submetidos a um padrão de julgamento mais elevado. Ele diz, eles estudam, eles têm que ensinar a Escritura, então eles têm que entender que Deus vai julgá-los com um padrão bem maior do que aquele que não faz nada. Porque ele tem uma responsabilidade. Aqueles que ensinam são muito mais vulneráveis ao orgulho, e a gente precisa entender isso. Aquele que conhece a Deus e é salvo,
Ele jamais pode se orgulhar da sua salvação como algo que você fez e está fazendo, vai fazer. Isso é orgulho. Nós só temos a bênção da salvação porque Deus trata a mim como pecador, como aquele que em vários momentos é cativado pelo mundo, ludibriado pelo inimigo, pelo diabo. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos discernir isso. Tiago não está ensinando nada de novo aqui, quando ele diz que Deus abençoa os humildes. O que ele quer nos dar é, olha, se eu não sou humilde, eu vou ter relacionamento soberbo com as pessoas, e isso não vai funcionar. Eu vou tratar mal os outros. Eu vou desrespeitar o valor do outro. Por isso que quando o Senhor nos manda o mandamento real, ou a lei real, amar a Deus acima de todas as coisas, é acompanhado do próximo como a ti mesmo. E isso envolve humildade. Vocês querem ver como isso na Escritura é bem comum? Salmo de número 138, verso 6. Diz assim: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Ele nem chega, Ele sabe quem eles são e nem chega perto. O arrogante para Deus não é nada. Quem é capaz de ficar arrogando diante do soberano que criou Ele mesmo e que sustenta a sua existência? Provérbios capítulo 3, verso 34. Diz: certamente Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Observa bem que sempre que fala desse zombador, desse que é soberbo, desse que é arrogante, mostra que o oposto disso é humildade. Isaías capítulo 57, verso 15. Isso é só uma amostra, gente. A Bíblia é cheia dessas afirmações. Diz assim: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, que palavra maravilhosa de um Deus que diz: olha, eu estou no lugar santo e nesse lugar tem pessoas contritas, arrependidas, abatidos de espírito, porque reconhecem quem são, mas buscam no Senhor vivificação do espírito. Deus não abençoa o orgulhoso. É isso que a Bíblia está dizendo. Às vezes ficamos tentando minimizar, mas é exatamente isso que a Escritura está dizendo. Deus não abençoa o orgulhoso. Ele abençoa aquele que admite sua própria necessidade. Ele abençoa o humilde. A arrogância, soberba, destrói o relacionamento com Deus. O texto diz: o soberbo, ele quer ver, ele sabe que é soberbo, mas não quer nem encostar, não quer estar perto. Diz o texto, ele conhece de longe aquele soberbo. Eu sei o que é isso e você sabe o que é isso. Tem certas pessoas que elas chegam num ambiente, você não conhece aquela pessoa, e às vezes por 5 minutinhos você vê o procedimento, o ato, a forma com que reage, e você fala: ei, esse é de nariz empinado. É horrível isso. Por quê? Porque nós não gostamos disso. É algo que Deus coloca como natural, é a lei dele. É a falta de humildade que é um dos fatores causadores de conflito dentro da igreja. Foi no passado e continua sendo. À medida que nos elevamos em nossas próprias mentes, na medida em que elevamos a nós mesmos porque nós sabemos mais e temos mais quilometragem de estudo da Escritura, nós nos colocamos como deuses, querendo ser admirado na nossa religiosidade e espiritualidade.
Deus está dizendo, eu não aceito isso. É como se Deus estivesse dizendo, eu não abro mão do meu lugar. Eu sou o adorado. Eu sou o superior. E este indivíduo tem que entender que ele depende de mim. Orgulho faz você conviver mal com as pessoas. Porque você não as trata assim. Você as trata assim. Assim eu trato Deus aqui em cima. Qual é a solução de tudo isso? Vimos a semana passada e hoje até aqui. Ele diz aí no verso 7 ao verso 10 essa solução. O que texto diz? Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Puxa vida. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Meu Deus! Ficou aqui uma metralhadora. Tiago diz uma sequência de coisas. São 10 imperativos. Ordens. É como se ele estivesse dizendo, quer resolver isso? Existe solução. A solução são esses 10 tópicos. Resistam ao diabo. Aproximem-se de Deus. E uma coisa depende da outra. Limpem as mãos, que estão sujas pelas atitudes inadequadas. Purifiquem aquilo que determina todos os seus atos, o seu coração. Aflijam-se. Fiquem preocupados quando vocês estão vivendo inadequadamente. Lamentem porque isso acontece. Esse é o choro que vem logo depois. Diz o texto, e chorem, lamentem, diz, Senhor, não devia estar fazendo isso. E as lágrimas caem de tristeza porque eu fiz algo errado diante do Santo dos Santos dos Santos. E ele diz, e converta o seu riso em pranto. Pare de ser orgulhoso e ficar rindo de si mesmo e das suas habilidades. Humilhem-se. Tudo termina em humilhem-se. É uma metralhadora, são muitas coisas aqui. Talvez você na sua casa pode, essa semana, estudar cada dia um significado de cada uma delas. No texto, no original, aqui grego, todos esses verbos estão num auristo. E eu explico para vocês o que isso significa. Está dizendo que é uma ação imediata, pontual. É uma ação imediata que vai apontar para alguma coisa que acontece a partir dali. Eu tenho uma decisão que vai me definir a partir dali. Ponto linear. O cristão, ele tem que ter decisões, ponto, que gera características na minha vida a partir daquele momento. E essas decisões, elas são tomadas na presença de Deus, segundo a orientação dele e vivenciado todos os dias na graça e bondade de Deus nas nossas vidas. Decisões e atitudes que não venham de Deus, elas vão ser orgulhosas, individualizadas, elas vão ser soberbas, elas não vão gerar relacionamento positivo. Mas quando é no Senhor, eu aprendo com Cristo a humildade. Essa ideia que indica uma ação, que nos chama a começar, mas para continuar. É como se Tiago estivesse dizendo assim, quero que vocês comecem a fazer cada uma destas coisas. E aí ele vem, resista ao diabo, aproxime-te de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, aflijam-se, lamentem, chorem, convertam o seu riso em pranto e humilhem-se. Essas orientações, elas sugerem para mim e para você um afastamento da indecisão, que a gente vê lá no capítulo 1 de Tiago. É um retorno ao Senhor. O povo estava cambaleando e Tiago vem e diz, não pode, não tem possibilidade disso. Arrependam-se e voltem atrás. Uma das características fundamentais da humildade é o arrependimento. É o reconhecimento da sua pequenez
do seu pecado e chegar diante do Santo maravilhoso e dizer: Senhor, eu reconheço que errei, tenha misericórdia de mim, me perdoe e transforma os meus atos. Arrependimento é reconhecimento de que errou e choro porque eu afetei a minha relação com Deus. Eu estou triste, mas eu peço: Senhor, me ajude para que eu possa vencer a partir de agora. Muda o meu comportamento. O que o texto está dizendo é que arrependimento, humildade, é uma resposta aos problemas apresentados nos primeiros versículos que a gente viu aqui. Não sabemos orar, não oramos, não sabemos conviver com Deus, ficamos dependendo dos nossos prazeres e eles nos levam a pecar. E agora ele diz: como eu resolvi isso? Me arrependendo dessas coisas todas e sendo humilde. Ok. Hoje em dia, o arrependimento é uma coisa impopular. Reconhecer o seu erro é um negócio extremamente impopular, porque demonstra uma fragilidade sua. Nós vivemos no mundo dos fortes, e quem for mais forte vai vencer, e os outros vão ser engolidos. Já ouviram alguma coisa semelhante? Não importa os outros, importa a mim mesmo. Esse é o mundo que vivemos. É um mundo difícil. Muitas pessoas evitam admitir erros por orgulho, preferindo abordar ou ter a Deus como um igual a si mesmo. Eu até mesmo tento negociar com Deus, dizendo para Ele: olha, eu faço isso e o Senhor faz aquilo, está certo? E Deus diz: não, não é você que negocia comigo, sou eu que proponho o pacto para você, e você faça isso. Agora você só vai fazer isso porque eu vou cuidar de você, eu vou te habilitar com o meu Espírito. Para de ser orgulhoso. Como é que ele trata o orgulho aqui no texto? Olha aí, no verso 7 ele diz que o orgulho ele é tratado através da submissão a Deus. Submetam-se a Deus. Submissão significa reconhecer que estamos sob a autoridade de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que o texto nos mostra é que nós devemos aceitar essa autoridade de Deus sobre a nossa vida voluntariamente. Deus está dizendo: se sujeite. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Mestre da sua vida, o supridor da sua existência. Você vai descobrir que sempre se submete a alguma coisa. Todos nós nos submetemos a alguma coisa. Nós nunca estamos livres totalmente, como se nada é maior do que eu. Eu decido a minha vida. Mentira! O oposto de se submeter a Deus não é a liberdade, mas simplesmente a submissão a um mestre diferente. A Escritura em 1 João diz que ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Não se iluda. Ou você serve ao Senhor ou você serve ao diabo. E quando você serve o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o indivíduo das confusões, dos relacionamentos destruídos. E Paulo em 1 Timóteo diz que ele é até mesmo destruidor da família. Porque ele sabe muito bem que se ele destrói a família, ele destrói o resto tudo. Se você não está se submetendo a Deus, cuidado, você está se submetendo a Satanás. Isso é duro. É extremamente duro, mas é o que a Escritura ensina. Isso nos leva ao próximo ponto. Olha só. O texto diz que eu me submeto a Deus e eu resisto ao diabo. E quando eu faço isso, ele foge de nós. Como é que eu resisto ao diabo? Essa é uma boa pergunta. Você resiste ao diabo submetendo-se a Deus.
Aquele que é do Senhor e tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e vive de maneira santa, o diabo não consegue chegar. Ele não consegue dominar, ele não consegue tomar conta da sua existência. Ah, mas um cristão meia boca, desculpe a expressão, aquele cristão que não tem tanto zelo assim com a obediência segundo a palavra de Deus, ele pode ser ali colocado no meio e alguém vai ficar tentando alguma coisa sobre ele. Ele pode ser assediado pelo diabo? Pode, ele não pode ser possuído, mas ele pode ser levado a coisas terríveis. Como é que nós resistimos ao diabo? Submetemos a Deus. E nós fazemos isto abandonando o orgulho e adotando um espírito de humildade. Como é que eu me submeto a Deus? Reconhecendo quem é Deus e quem eu sou. Humilde diante do Senhor. Eu preciso entender isso. Considerando os outros superiores a mim mesmo. Isso é a humildade, diz Paulo em Filipenses capítulo 4. Quando você é orgulhoso, você está seguindo os passos que Satanás teve. Quando nos céus, como anjo de luz, aquele indivíduo, aquele ser, ele simplesmente se rebela contra Deus, ele orgulha de si mesmo, e ele deseja ser Deus, e ele cai, e outros seguem ele, e caem, a Bíblia chama eles de anjos caídos. Satanás é o príncipe do orgulho, cuidado com o orgulho. Eu vejo muitas pessoas reivindicando a promessa de que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas saiba de uma coisa, isso só acontece se você tornar a primeira parte desse versículo prático. Eu primeiro preciso me submeter a Deus. Eu primeiro preciso me submeter a Deus, porque se eu não me submeto a Deus, eu não tenho condição de resistir ao diabo. Eu só resisto a essa força enorme com a presença de Deus. Saiba que Satanás é um anjo de poder. Nós somos inferiores a ele no poder. Nós só podemos vencê-lo pelo poder de Deus. E quando eu me submeto a Deus, e quando Deus me dá a vitória, e eu notifico e digo, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu vivo no meio de principados e potestades, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque eu estou nele, eu me submeto a Cristo. Isso só acontecerá se você primeiro olhar para Deus e ver Deus quem Ele é e ver você. Sabe quem derrotou a Satanás? A Escritura diz que Deus derrotou Satanás. Jesus derrotou Satanás quando Ele foi na cruz. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Ele estava vencendo o nosso pecado, Ele estava vencendo a nossa maldade, Ele estava vencendo Satanás, Ele estava vencendo a morte nossa, Ele estava fazendo tudo isso de maneira perfeita. Ele venceu o pecado, a morte e ressuscitou dos mortos como um leão de Judá, com um rugido de vencedor. É muito interessante, assistiram já a sequência de Nárnia, já leram? Quando o leão surge de novo, e ele dá aquele rugido, dizendo, eu estou vivo, ninguém é maior do que eu. É uma história de fantasia, mas é fantástico aquilo ali. Satanás é um inimigo derrotado, só que ele não aceita isso. Ele foi derrotado, mas ele não foi ainda destruído. Mas ele só é derrotado hoje, na convivência com as outras coisas, quando você e eu estivermos agindo com Ele, através do conquistador, do vencedor de Satanás, Jesus Cristo. É somente dessa forma que o leão da tribo de Judá vai estar ao nosso lado. Quando nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos aproximamos
de Deus. Terceira coisa. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Olha só. Verso 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Você percebe o movimento aqui do texto? Eu reconheço a minha soberba e ela não me dá vitória, me dá derrota. Eu não sei orar para vencer isso. Eu não sei pedir corretamente, porque eu quero para me esbanjar. Então, diante disso, eu preciso me aproximar diante de Deus, e quando eu faço isso, eu resisto ao diabo, porque ele me dá força. E agora o texto diz, e assim aproxime-se de Deus. Ou você está se movendo em direção a Deus, ou você está se afastando de Deus. Não tem outra possibilidade. Ou você está indo em direção ao Deus da graça, ou você está indo em direção ao diabo da desgraça, ao mundo da ilusão, e que vende a ilusão. Você lembra a história do filho pródigo? História fantástica, né? O filho mais novo havia tomado posse de sua herança e deixado sua casa e seu pai. Vários abusos ele fez aqui. Primeiro, pai, me dá a herança. Pai em vida, que era a sua morte. Mas como o senhor não morre, me dá a minha parte. E vai para o mundo. Ele se afasta daquele que cuidava dele, o seu pai, e vai para o mundo. E vai satisfazer os seus desejos da carne, ele vai se sujeitar aos convites do diabo. Ele se muda para o mundo. Ele se vê no meio do mundo, achando que aquilo era alegria. Mas num certo momento, ele fica triste por sua condição perdida. Ele vê que está perdido e ele decide voltar para casa e se entregar à misericórdia do seu pai. E ele planeja tudo isso. Eu vou dizer, pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Ele vai, bate a porta do pai e implora por uma posição como servo. Me trata como um dos seus servos. Mas o seu pai diz, não, você não é servo, você é filha. Está aqui o anel que te identifica como filha. Vamos fazer uma festa. Uma ovelha foi resgatada, estava perdida. Enquanto ele estava longe, seu pai o viu e correu ao seu encontro. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele vem ao nosso encontro. Eu e você nos aproximamos de Deus, porque Ele se aproxima de nós. É porque Ele nos dá essa oportunidade. Ele bate a porta da nossa alma. Se você sente que não está tão perto de Deus quanto já esteve, não foi Ele quem te moveu para esse lugar horrível. Contudo, se você vai se arrepender, é porque Deus está próximo e Ele, pela sua graça, vai te receber. É Deus quem começa todo o processo de restauração. Às vezes nós convivemos com pessoas que já ouviram o Evangelho, até falam de Deus, até oram, mas não sai do mundo, não sai do serviço satânico, não sai da pobreza, da podridão da sua vida. E a gente fala, mas não é possível, o que eu vou fazer? Ore por essa pessoa. Fale a verdade do Evangelho. Dê exemplo da sua fidelidade, porque quem vai trazer essa pessoa de volta é o Senhor. Seja fiel diante dessa pessoa. O texto diz que nós devemos limpar as mãos. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito dobre purificai os corações. Verso 8. Purificações eram temas familiares para essas pessoas dessa epístola. Lembram, eles são judeus convertidos. Essa carta foi escrita a judeus, às 12 tribos que estavam dispersas. Capítulo 1, nós vimos isso.
A sua formação religiosa, eles várias vezes foram nos sacrifícios de purificação e rituais judaicos. Mas o que Tiago está falando aqui é de mais do que mero ritualismo. Há um aspecto interno e externo nesse mandamento. Quando ele diz aqui, limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, multiplicado, purifiquem os seus corações. Qual que é a ação externa? Limpe suas mãos, vocês que são pecadores. Qual a atitude interna? Purifiquem seus corações. Você tem a mente dividida. Coração purificado, mãos limpas. Pecadores que podem ser santificados. Eu creio que quando ele usa a expressão pecadores aqui, ele está focando nos pecados exteriores que nós cometemos. E quando ele usa a expressão dobre a mente, ou dobre a alma, ele está focando na atitude do coração. Qual a outra orientação? Sejam miseráveis, e lamentem e chorem, transformem o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Verso 9. O arrependimento que a Bíblia descreve afeta o homem por inteiro. Arrependimento é uma atitude do indivíduo, que é demonstrado com atos e com sentimentos corretos. Corpo, emoções, mente. Já disse que Jesus disse que aqueles que choram são abençoados. Bem-aventurados os que choram. Mas o texto anteriormente diz, bem-aventurados os humildes. Aquele que se prostra diante de Deus. E quando ele olha para Deus e vê a santidade de Deus, bem-aventurados que choram. Nós só choramos pelo nosso pecado porque nós fomos conduzidos à presença de Deus com humildade. O choro é de um coração humilde. O choro de arrependimento é de um coração humilde. E nós precisamos ter isso. A gente vive num mundo das reclamações, não é? É tão fácil reclamar. Aí você está andando, o pneu do carro fura. Pneu, não é possível. Vou ter que arrumar o pneu. Fui jogar futebol, bati o dedo, mesmo de tênis, parece que o trem aqui está ruim. A hora que você abre, está aquele trem tudo roxo. Estou jogando vôlei, caí sentado. Torci o tornozelo. Mas tem coisas sérias. Eu amo alguém e essa pessoa morre. O arrependimento ele envolve lamentar a sua própria condição espiritual. Não são essas coisas. Eu lamento por quem eu sou, pelo pecado que eu cometo. É ver o seu estado pecaminoso como Deus o vê. É Deus está te dando a visão que Ele tem de você, que é pecador. E o que Deus pensa, Ele odeia o seu pecado. Deus odeia e lamenta pelo seu pecado. Ele tem uma tristeza genuína pelo seu pecado, porque você crê no Senhor Jesus, é filho dele, e ele está triste porque o filho dele está agindo inadequadamente. É a mesma coisa que acontece com um pai hoje, uma mãe hoje. Você faz tudo para os seus filhos serem corretinhos, certos, honrados, abençoadores, serem pessoas dignas. E quando eles pisam na bola, você se sente bem? Se sente feliz? É claro que não, você lamenta. E é isso que Deus faz. Jesus diz que se você chorar pelos seus pecados, você vai ser abençoado, perdoado e consolado. Eu fico pensando, nós vivemos tempo onde ser humilde é uma coisa estranha. O mundo fala o contrário, mas aprenda com Cristo. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 10. Deixai-vos ser humilhados por Deus. A voz aqui ela é passiva. Deixe Deus te humilhar.
Quando Deus chega na presença nossa, nós somos humilhados. É impossível qualquer pessoa se chegar na presença de Deus, ficar de pé. Não dá. Quando a gente vê o santo, glorioso, maravilhoso, cheio de glória, toda a santidade, toda a perfeição de Deus, nenhum homem é capaz de abrir os olhos ou exaltar a si mesmo, levantando a cabeça para olhar olho no olho. O que nós fazemos? Nós nos agachamos, nós nos humilhamos, nós deitamos na presença de Deus, porque a presença de Deus nos humilha. Como é que você pode ser humilhado? Você faz isso vendo a si mesmo como realmente é e vendo Deus como Ele realmente é e percebendo que não existe comparação. É Deus e é você, pecador humilde. Não toque a sua própria trombeta. O Senhor é que fará isso por você, quando te der a glória. Lembre disso. Não se vanglorie. Deixa que Deus vai te conceder a glória dele, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Finalmente, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós é que nós estejamos tratando a nós mesmos, para que nós possamos ter soluções dos nossos conflitos, conosco mesmo, com Deus e com o próximo. As coisas precisam acontecer na minha vida para que eu tenha tranquilidade na convivência com as pessoas. E eu digo a vocês, quando eu vou tratar no gabinete conflitos interpessoais, é muito comum as pessoas não terem noção delas mesmas. Elas jogam culpa no outro o tempo inteiro. Elas não têm noção de quem é Deus. E eu te digo, Deus é Deus. Ele é Senhor. E não existe coração arrogante que Ele não quebra. Que Ele não humilha. E que Ele não pode transformar. E por último, essas pessoas, elas não convivem bem, onde quer que elas vão. Isso é muito triste. Mas o texto trouxe essa orientação para nós. Para que nós tenhamos coração quebrado, sendo resgatado pelo Senhor. Nós estamos falando de cura individual e dos nossos relacionamentos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe mais ainda. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo de estarmos aqui agora, Pai. Nós estamos aqui porque viemos cultuar o Deus nosso, o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui porque sabemos, ó Pai, que não existe nada que supere ou que possa questionar o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque estudando a Tua palavra, nós vemos o Senhor e a Sua glória. E nós te pedimos que estas verdades, que tratam o orgulho e o orgulhoso, esteja diante das nossas vidas agora, nos transformando. Que o Teu Espírito coloque essas verdades no mais profundo da nossa alma. E o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, cura-nos, salva-nos, abençoa-nos, para que possamos ser instrumentos para abençoar outros e ter relacionamentos saudáveis. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e consolação do Seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.